Se você tiver uma das doenças listadas no artigo 151 da Lei 8.213 de 1991, não precisa cumprir nenhuma carência para conseguir aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade temporária. Isso significa que, mesmo com apenas uma contribuição ao INSS, você já pode ter direito ao benefício, desde que comprove a condição médica e a qualidade de segurado. Essa regra vale, por exemplo, para quem descobre uma neoplasia maligna, como um câncer agressivo, ou uma doença como o mal de Parkinson. Nessas situações, o INSS não exige os 12 meses mínimos de contribuição que normalmente são obrigatórios para acessar os benefícios por incapacidade. O direito surge imediatamente, desde que o diagnóstico esteja dentro da lista legal. O artigo 151 traz hoje uma relação de 15 doenças que garantem essa dispensa da carência. Entre elas estão a tuberculose ativa, a hanseníase, a esclerose múltipla, a cegueira, a hepatopatia grave, as doenças renais em estágio avançado e outras enfermidades de impacto severo na saúde e na funcionalidade do corpo. Essa lista está em vigor desde o ano de 2001 e foi pensada para proteger quem enfrenta quadros médicos extremamente debilitantes. A lógica da lei é garantir uma proteção imediata a quem precisa, mesmo que essa pessoa tenha começado a contribuir recentemente com a Previdência Social. Mas o que tem preocupado muita gente é a possibilidade concreta de essa lista ser alterada. O governo federal cogita reduzir o número de doenças que isentam o segurado do cumprimento da carência. A proposta ainda está em debate, mas, caso avance, pode tornar mais difícil o acesso ao benefício por quem for diagnosticado com uma dessas enfermidades. Vale destacar que ainda não houve nenhuma mudança oficial, ou seja, a lista atual continua valendo, e todos os segurados diagnosticados com alguma daquelas doenças graves ainda têm garantido o direito de solicitar o benefício sem precisar atingir os 12 meses mínimos de contribuição. É fundamental entender que essa isenção só se aplica ao requisito da carência. A pessoa ainda precisa comprovar que tem qualidade de segurado, ou seja, que está com as contribuições em dia ou dentro do prazo de graça. E precisa também demonstrar a incapacidade para o trabalho, seja temporária ou definitiva. A diferença entre os dois benefícios está no grau e na duração da incapacidade. Se ela for temporária, o benefício concedido será o auxílio por incapacidade temporária, que antigamente era chamado de auxílio-doença. Já se a incapacidade for permanente, sem possibilidade de reabilitação, o benefício será a aposentadoria por incapacidade permanente, nome atual da antiga aposentadoria por invalidez. Muita gente acredita que basta ter o diagnóstico de uma das doenças do artigo 151 para automaticamente receber o benefício. Mas não é assim que funciona. O INSS ainda vai analisar se essa doença está realmente ativa, se causa incapacidade para o trabalho e se a pessoa tem vínculo com a Previdência Social. Por exemplo, alguém pode ter sido diagnosticado com câncer anos atrás e ter completado o tratamento com sucesso. Nesse caso, se não houver mais sinais de incapacidade, o simples histórico da doença não garante o benefício. O laudo médico deve ser atual e comprovar que a condição continua afetando a capacidade laboral. Outro ponto importante é que, mesmo nos casos em que a carência é dispensada, o pedido pode ser negado se não houver documentação médica suficiente ou se a perícia do INSS entender que não há incapacidade. Por isso, é sempre recomendável reunir todos os exames, relatórios médicos e laudos atualizados antes de fazer o pedido. A atual lista de doenças que garantem o direito ao benefício sem carência inclui tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, conhecida como AIDS, e contaminação por radiação. Esse rol não é apenas simbólico. Ele determina o que pode ou não ser aceito como motivo para a dispensa da carência. Ainda que outras doenças possam causar sofrimento ou até incapacidade, se não estiverem nessa lista, o INSS exige as 12 contribuições mínimas, salvo em raras exceções reconhecidas judicialmente. A proposta do governo de alterar o artigo 151 tem sido criticada por diversos especialistas em direito previdenciário. A mudança teria como objetivo reduzir gastos com benefícios por incapacidade, mas o custo social dessa economia pode ser alto. Muitos segurados em situação crítica de saúde teriam dificuldade maior para acessar a proteção previdenciária. O argumento contrário a essa proposta é que as doenças da lista já representam situações extremamente graves, que demandam resposta rápida do Estado. Ao exigir carência de quem acabou de receber um diagnóstico severo, corre-se o risco de deixar essa pessoa desamparada no momento mais delicado da vida. É importante também lembrar que, mesmo com a lista atual em vigor, o processo de concessão de benefícios por incapacidade já é burocrático e demorado. A perícia médica do INSS enfrenta filas e o número de indeferimentos tem aumentado nos últimos anos. Em muitos casos, só uma ação judicial garante o reconhecimento do direito. Por isso, quem está enfrentando um problema de saúde grave deve buscar orientação médica e jurídica desde o início. Além do acompanhamento médico adequado, é preciso cuidar da documentação que será apresentada ao INSS e, se o pedido for negado, há caminhos legais para contestar a decisão, inclusive por via judicial. Também é possível antecipar a organização dos documentos, mesmo antes do pedido oficial. Ter exames recentes, laudos bem detalhados e um bom histórico de tratamento ajuda muito na hora da perícia. Quanto mais completo estiver o conjunto de provas, maior a chance de o benefício ser concedido logo na via administrativa, sem necessidade de ação na justiça. Outro cuidado essencial é manter a qualidade de segurado. Mesmo quem não está trabalhando com carteira assinada pode contribuir como segurado facultativo ou individual. Isso mantém o vínculo com a Previdência e evita a perda de direitos. A simples interrupção das contribuições pode fazer a pessoa perder a proteção justamente no momento em que mais precisa. Caso a alteração legislativa realmente ocorra, será necessário redobrar a atenção com os requisitos. As doenças que forem retiradas da lista deixarão de dar direito à isenção de carência, e o segurado poderá ser surpreendido por uma negativa, mesmo diante de uma condição médica grave. Por isso, é essencial acompanhar as mudanças na lei e atualizar suas contribuições sempre que possível. Enquanto a alteração ainda não ocorre, o segurado que se enquadrar nas condições previstas na legislação atual pode e deve exercer seu direito. A lista do artigo 151 continua válida, e o INSS está obrigado a respeitá-la. Se isso não acontecer, a orientação jurídica é o melhor caminho para buscar uma solução. A proteção previdenciária existe para oferecer dignidade nos momentos em que a saúde falha. Conhecer essas regras é uma forma de garantir que nenhuma injustiça seja cometida por falta de informação ou por omissão do poder público. E, se alguma mudança for aprovada, é importante que todos estejam preparados para lidar com os novos desafios que ela pode trazer.